Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é: o que é dieta paleolítica? Eu comecei a ver na internet que existia uma dieta que as pessoas chamam dieta paleo. E da onde vem esse paleo? Dieta paleolítica. Como arqueóloga, fiquei pensando, curiosa, o que seria isso? Bem, a dieta paleolítica é inspirada no estilo de vida de pessoas que viveram no período paleolítico. E como essas pessoas viviam? Bom, em termos arqueológicos, produziam basicamente pedra lascada. Ou seja, todos os seus instrumentos eram feitos de pedra lascada. Então a faca que era usada era de pedra lascada. As pontas de flecha para caçar os animais, de pedra lascada. As facas usadas no dia a dia para cortar frutos, para cortar carne do animal, também eram de pedra lascada. Essas pessoas ainda não cultivavam, era um período no mundo que não existia agricultura. Então as pessoas viviam da pesca, da caça e da coleta dos frutos e das ervas que existiam no planeta. Em arqueologia, se chamam essas pessoas de caçadores-coletores. Bom, beleza, ótimo. E o que isso tem a ver com a dieta? A primeira coisa, que é a mais fácil, mais tranquila. Quem faz dieta paleolítica não come ou evita ao máximo comer comida industrializada, porque obviamente não existia indústria, estava muito distante ainda de existir do período paleolítico. Então o homem e a mulher do paleolítico não compravam nada no supermercado. E onde eu vou comprar minha comida então? Na feira. A comida da feira, a comida de verdade, a fruta, a sementinha, tem mais a ver com quem vivia no período paleolítico do que a comida que está no supermercado. Então isso é a primeira coisa. Outra coisa, essa dieta tem muito de proteína, que são basicamente as carnes dos animais. Então, geralmente, existem pessoas que fazem dieta paleolítica e são vegetarianas ou veganas? Existe. Mas quem faz dieta paleolítica necessariamente não precisa ser vegano ou vegetariano. Vai se alimentar bastante de proteína. Ok? Quem é vegano ou vegetariano vai se alimentar de proteína vegetal e não de proteína animal. Ótimo. Outra coisa, essa dieta não tem açúcar. Por quê? Porque o açúcar, em termos históricos, como a gente conhece hoje, o açúcar branquinho é uma invenção muito recente, assim, de 500, 600, 700. Em termos arqueológicos, 500 anos, 600 anos é pouquíssimo tempo. Então, sem açúcar. Outra coisa, é uma dieta que não leva farinhas. Então, nenhuma farinha. Por quê? Porque no período paleolítico, obviamente, as pessoas não plantavam e também não faziam farinhas para suas alimentações, porque isso já é uma coisa mais recente também em termos arqueológicos, esses povos processarem a farinha, então nada de farinha. E a última coisa, que também é ligada a essa dieta e outras pessoas chamam de outra dieta, é o jejum intermitente. Porque se imagina que na pré-história as pessoas não ficavam comendo o tempo inteiro. Passavam por alguns períodos de jejum, porque como as pessoas se alimentavam da caça, então se acredita que não existia caça o tempo inteiro. Ok, até aqui eu estou explicando para você que não conhece sobre o assunto, nunca leu, nunca ouviu falar de dieta paleo, o que é a dieta paleo em linhas gerais. A partir daqui eu vou começar a te explicar em termos arqueológicos o que tem a ver e o que não tem a ver. E em termos de arqueologia brasileira, então primeira coisa, existiu um período paleolítico no Brasil? Não. Paleolítico foi um período da pré-história que existiu na Europa. Ele é datado mais ou menos de 100 mil anos atrás, um período muito recuado. Muito provavelmente não existiam pessoas no Brasil há 100 mil anos atrás. Alguns pesquisadores e pesquisadoras levantam essa hipótese, mas ela é muito remota. As datações mais seguras para o Brasil são de 20 mil anos para trás ou de 14 mil anos para trás.
Há 20 mil anos e 14 mil anos, na África e na Europa se passava já por um outro período, que é mais recente, Neolítico, ou períodos mais recentes mesmo, já do início das primeiras civilizações. Então, muito diferente do que a gente estava vivendo aqui na América. Ok, vamos trabalhar com uma datação segura de 20 mil, 14 mil, então nós não temos um paleolítico. E agora, Cris? Mas nesse período de 20 mil, 14 mil anos atrás, as pessoas viviam do que no Brasil? Também produziam pedra lascada e também eram caçadores e também eram coletores, ou seja, caçavam animais e também coletavam frutas e sementes e ervas de uma maneira geral. Ok, então vamos explicar algumas coisas em relação a esse período. Por exemplo, os animais. Na dieta paleo se come bastante proteína. O que a gente come hoje de proteína? Basicamente a carne do boi, né? A carne do porco e a carne da galinha. No Brasil, nesse período, não existia nem boi, nem porco e nem galinha. Esses animais vieram de outros lugares do mundo. O que nós tínhamos aqui então? Uma outra fauna totalmente diferente dessa. Provavelmente as pessoas comiam jacaré, provavelmente as pessoas comiam jabuti, provavelmente comiam um bichinho super fofinho que se chama caxinguelê, que é um esquilinho, o preá. E esses outros animais que eram os animais que a gente tinha aqui. Então, não grandes animais, mas pequenos animais. Existiu no Brasil uma megafauna e pode ser que essa megafauna as pessoas tenham convivido e se alimentado disso. O que são a megafauna? Preguiça gigante, tatu gigante do tamanho de um fusca, mastodonte. Pode ser que, mas nós não temos certeza a respeito disso. Alguns pesquisadores e pesquisadoras levantam a hipótese que sim e outros levantam a hipótese que não. E frutas? Nós não tínhamos banana, não tínhamos coco, nem manga, maçã, e pera, que é o que mais a gente tem no supermercado. Não existia isso no Brasil. Algumas frutas brasileiras, grumichama, que parece uma cerejinha e é muito gostosa essa fruta, pitanga, goiaba. Então essas são algumas frutas que nós tínhamos no Brasil. Acerola, diferente das frutas que hoje, na maioria das vezes, a gente encontra no supermercado. Outros alimentos que também existiam no Brasil. Palmito, o palmito também dá um coquinho, e esse coquinho também era uma alimentação. O açaí da Amazônia, que hoje a gente come tanto, era a alimentação dos homens e das mulheres da pré-história do Brasil. O ovo não era o ovo da galinha, mas provavelmente o ovo do jabuti, o ovo do jacaré e o ovo de outras aves que existiam no Brasil sem ser a galinha. Bem, a respeito dos alimentos, já deu para ter uma ideia de como que as pessoas se alimentavam na pré-história do Brasil. E a história do jejum intermitente? Ai, doutor Juliano, me desculpa, mas muito provavelmente as pessoas não faziam jejum intermitente. Da onde vem essa ideia de jejum da pré-história? Muito provavelmente dos períodos glaciais, ou seja, que a terra inteira estava cheia de gelo e era difícil achar um animal, ou um fruto, ou uma raiz para se alimentar. No Brasil, nós somos um país tropical, então de 20 mil anos para cá, 14 mil anos para cá, a gente não enfrentou uma era glacial severa, então sempre teve ali, no máximo, uma frutinha, uma raiz, um animal pequeno, mas tinha. Bom, o que não tem nada a ver então com a pré-história? Essa história de comer de 3 em 3 horas é muito recente, é moderna. Provavelmente na pré-história ninguém ia dizer, vamos comer de 3 em 3 horas. Ou então, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Também são invenções muito recentes. Na pré-história, realmente, se comia quando se tinha fome, né? A barriga roncou, vamos lá comer. Independente, não existe. Café da manhã, almoço e jantar são invenções da nossa cultura e recentes. Então, realmente, não se comia de 3 em 3 horas. Era quando tinha fome. E isso tem a ver com a dieta paleo. Você come quando você tem fome. Uma outra coisa, que é a questão dos carboidratos. Realmente não se comia farinha, mas as pessoas se alimentavam sim de carboidrato. Só que, como a gente sabe disso? Porque quando se faz uma análise química dos dentes das pessoas que viveram na pré-história, se descobre amido. Da onde vinha esse amido?
das raízes, né, do que hoje originou as farinhas. Mas a gente, por exemplo, não tem trigo no Brasil, o trigo vem de fora. Nós não temos milho no Brasil, milho é até aqui dos nossos países vizinhos da América, Peru, Equador, América Central, né, Guatemala. Mas no Brasil a gente não tem milho, eles lá têm milho vermelho, milho amarelo, milho preto. Isso veio para o Brasil depois da colonização, mas no período da pré-história não se comia milho no Brasil. Então não tem, pré-história brasileira não tem milho. Bom, Cris, para finalizar esse vídeo, da onde você tirou essa ideia de dieta paleo? Ouvi no canal de um médico que se chama Dr. Juliano Pimentel. O Dr. Juliano dá todas as explicações médicas para essa dieta. Aliás, se você quer fazer essa ou qualquer outra dieta, procure o seu médico primeiro. Agora, me ouvindo falar, você deve estar curioso com uma coisa. Será que essa dieta paleo funciona de verdade? Então eu vou contar um segredinho para vocês. Ela funciona. Ai, e como que eu sei disso? Assiste lá meu canal inteiro, desde o meu primeiro vídeo até hoje, e você vai ver o resultado da dieta paleo. Porque arqueóloga que é arqueóloga faz dieta paleolítica, beleza? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho, toda semana tem um vídeo novo no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!